Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo sobre a resolução das questões da OBMEP 2022, nível 3. Nesse vídeo vamos fazer as questões de 16 a 20. Se você ainda não viu os vídeos anteriores com a resolução das questões de 1 até a questão 15, você pode entrar aí na descrição, tem uma playlist só com essas resoluções de OBMEPs de provas anteriores e também você vai encontrar as questões desse ano, de 1 a 5, de 6 a 10 e de 11 a 15 aí no canal. Então vamos responder a questão 16? Vamos lá. A questão 16 diz assim: a figura abaixo mostra um tabuleiro 5 por 5, formado por 25 quadrados pretos ou brancos. Observe que esse tabuleiro não se altera quando girado de 90 graus. Quantos tabuleiros 5 por 5, formado por quadrados pretos ou brancos, não se alteram quando girados 90 graus? Então, pessoal, a figura original do problema é essa figura aqui, ok? Vocês lá na prova devem ter percebido que mesmo que esse quadrado aqui seja rotacionado, né, em 90 graus, a composição dele, né, a formação dele permanece a mesma. Sempre que isso ocorre, gente, a gente costuma dizer que existe uma simetria rotacional, ok? Todos os demais quadrados giram em torno desse quadrado central, certinho? Vamos mostrar aqui na prática como eu formaria esse quadrado central, tá? Esse quadrado por inteiro a partir de uma rotação do quadrado central. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar aqui esse, vamos dizer assim, esse quadrado, esse retângulo aqui, ó, que é formado por esses 6 quadradinhos aqui, certo? Percebam que esta composição é ela que rotaciona, né, aqui ao redor desse quadrado central. Então perceba que rotacionando essa composição, a gente vai encontrar esses mesmos 6 quadrados aqui nesta posição. Vejam só, são os mesmos 6 quadradinhos. E eles estão aqui nessa posição. Rotacionando esses 6 quadrados, nós vamos encontrar os mesmos 6 quadradinhos aqui nessa posição. Veja só, eles estão ocupando agora essa posição. E novamente, rotacionando aqui esses 6 quadradinhos, nós vamos encontrar essa mesma composição aqui, ó. Então perceba que há sim uma simetria rotacional, certinho? Então vamos lá, eu vou mostrar como eu formaria esse quadrado original aqui nos quadrados abaixo, certinho? Vamos fazer isso, pessoal. Então, primeiro, nós vamos aqui colorir de preto só o retângulo em questão, né? Formado aqui por essas duas primeiras linhas, certo? E vou incluir também aqui nessa figura o quadrado central, certinho? Então, nós vamos fazer aqui, ó, delimitando aqui a parte que irá rotacionar. Então, fizemos essa delimitação. Agora, vamos lá. Você tem a opção de deixar o quadrado central branco ou preto. E aqui, o autor da questão, ele coloriu esse quadradinho aqui. E coloriu também esse outro quadrado aqui. Então, percebam que dos 6 quadrados, né, que nós selecionamos aqui nas duas primeiras linhas e as 3 primeiras colunas, mais o 7º quadrado, que é esse quadrado central, apenas 2 foram coloridos de preto, certo? Então, rotacione agora essa figura. Então, vamos rotacionar. Quando ela for rotacionada, pessoal, perceba que o quadrado central permanece em branco, vamos dizer assim. Só que agora, olha o que vai acontecer. Essa figura vai ser deslocada, de modo que o que agora aqui é linha, vai virar aqui uma coluna. E na linha aqui, vamos dizer, ó, o primeiro quadrado
Estava branco, o segundo preto e o terceiro branco. Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. O primeiro branco, o segundo preto e o terceiro aqui, ó, branco também. A mesma coisa aqui, segunda linha. Perceba que na segunda linha, terceira coluna, o elemento aqui está em preto, ok? Então, o primeiro elemento aqui, ó, vai ser preto. Então, você coloca aqui, ó, o primeiro elemento preto. Colocamos aqui o primeiro elemento preto. E os demais ficaram brancos. Pronto, ó, finalizamos a nossa primeira rotação. Agora, continue a rotação. Então, nós vamos rotacionar aqui. Perceba que esse retângulo aqui, ele tem a mesma composição desse retângulo, apenas aí fazendo a rotação, certo? Nós vamos fazer essa mesma rotação aqui nessa região. Então, fazendo essa mesma rotação, novamente, o que aqui é linha vai virar coluna. Então, você perceba que na linha aqui eu tenho um preto e um branco. Então, aqui você vai colocar também um preto e um branco. Segunda linha aqui está ao contrário, está branco e preto. Então, nós vamos deixar aqui branco e vamos deixar aqui preto. E na terceira linha, os dois estão brancos. Então, aqui na terceira coluna, os dois também ficam brancos. E agora, para fechar, nós vamos colocar aqui, ó, os quadradinhos nesse último retângulo. Então, novamente, aqui, ó, nós temos o primeiro preto, o segundo branco, aqui na coluna. Então, aqui na linha, vai ser o primeiro preto, o segundo branco. Aqui, segunda coluna, o primeiro branco, segundo preto. Então, aqui, ó, primeiro branco, segundo preto. E na terceira coluna, nós temos aqui os dois brancos, então aqui na terceira vai ficar também os dois brancos. Vejam só como essa figura aqui, ela é idêntica a essa figura. Então, nós temos aí duas figuras idênticas. Perceba que nós conseguimos fazer essa rotação. E assim você poderia continuar essa rotação de modo que essa figura ela permaneceria inalterada, pessoal. Então, o que nós fizemos aqui? Nós estamos rotacionando sempre esse conjunto aqui, ó, que está formado aqui por essa figura que apresenta, vamos dizer assim, 7 quadradinhos, certinho? Nós temos aqui ao todo 7 quadrados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados que rotacionam entre si. E esses 7 quadrados, eles podem assumir ou a coloração preta ou a coloração branca. Então, para nós resolvermos esse problema, a gente vai fazer o seguinte, porque ele quer saber quantos são os quadrados que têm essa mesma característica. Então, nós vamos colocar aqui 7 posições, ok? Por que 7? Porque são 7 quadradinhos que vocês percebem que participam do processo aqui de rotação. E para cada um desses quadrados, quantas opções de cores nós temos? Por exemplo, aqui no quadrado central, quantas opções de cores nós temos? Nós temos apenas 2 opções. Ou ele vai ser preto, ou ele vai ser branco. Então, eu só tenho 2 opções. Pelo princípio multiplicativo, eu vou multiplicar as possibilidades de cada um desses quadrados. Esse próximo quadrado tem quantas opções para ele? 2, ou vai ser preto ou vai ser branco. Esse próximo quadrado, quantas opções tem para ele? 2 também. E assim a gente percebe que cada um dos 7 quadradinhos tem apenas 2 possibilidades de cor para se alterarem. Como só os 7 participam da rotação, então aqui eu tenho 2 elevado à 7ª potência, né? E aí você faz essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. E assim você assinala a letra D, pois há 128, né, formas de você fazer esse quadrado, de modo que, ao rotacioná-lo de 90 em 90 graus, as posições desse quadrado se mantêm constante. Ok, pessoal? Então, é uma questão aí
você pode colocar de simetria, ok? É uma questão que apresenta para nós uma simetria rotacional, certinho? E essa simetria rotacional aqui, ela funciona com uma rotação de 7 quadrados, girando em torno desse quadrado central, né, que também só pode assumir duas cores, ou branco ou preto. Então, nós temos duas opções de cor para cada um desses 7 quadrados. Então, temos 2 elevado a 7, que é igual a 128, certinho? Vamos para a próxima questão. Questão 17. Questão 17 nos diz assim: 5 jogadores disputam um torneio de tênis de mesa, de modo que cada jogador enfrenta todos os outros exatamente uma vez. Nessas partidas não há empates. Em cada partida, os dois jogadores têm a mesma probabilidade de ganhar, ou seja, 50-50% para cada um. E o resultado de uma partida não influencia o resultado das demais partidas. A pergunta, então, qual é a probabilidade de que algum jogador vença todas as partidas? Então vamos lá. Primeiro nós temos 5 jogadores. Vamos nomeá-los aqui de A, B, C, D e E, ok? Temos 5 jogadores. E cada um deles vai enfrentar todos os outros apenas uma vez. Então, a gente entende que haverão quantas partidas? Né? Se eu tenho 5 jogadores e cada um deles vai enfrentar todos os outros demais, aqui ele só não vai enfrentar ele próprio. Então, a gente pega 5 menos 1. Significa que eu vou ter 4 partidas. Então, eu vou colocar aqui primeira partida, segunda, terceira e quarta partida. Então, nós teremos aqui cada atleta, cada jogador disputando exatamente 4 partidas. E sabemos que a probabilidade de cada um vencer é idêntica. Ou seja, quando o jogador A enfrentar o jogador B, a probabilidade de que ele vença é de 50%. Ou eu posso escrever 1 sobre 2, né, que é 0,5, mesmo que 50%. A probabilidade do jogador A vencer o jogador C, lá na segunda partida, também é de 50%. A probabilidade do jogador A vencer o jogador D, a gente vai dizer aqui que também é 50%. A probabilidade do jogador A vencer o jogador E na última partida também é de 50%. Como eu quero que ele vença todas as partidas, eu vou utilizar aqui o princípio multiplicativo e isso vai me dar aqui uma probabilidade de 1 sobre, multiplica todos os denominadores, 1 sobre 16. Então significa, pessoal, aqui dizer que a probabilidade do jogador A vencer todas as partidas é 1/16. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Se eu repetir esse mesmo raciocínio para o jogador B, C, D e E, nós vamos obter exatamente o mesmo resultado, pois as chances de cada um vencer são idênticas. Então significa que aqui, para o jogador B, eu também vou ter aí esse 1/2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, ou seja, 1/2 elevado à quarta potência, que também vai ser 1/16. Se eu quiser fazer o mesmo cálculo aqui para o jogador C, eu também vou obter essa probabilidade de 1/16. O jogador D vai ter a mesma probabilidade de 1/16 e o jogador E vai ter também as chances de 1/16 de vencer todas as partidas. Agora, a análise é a seguinte: será que todos os 5 jogadores teriam condições de vencer as 4 partidas que vão disputar? Óbvio que não, né? Porque, por exemplo, se o jogador A vencer todas as partidas, significa que, pelo menos aqui, significa que todos esses jogadores restantes perderam ao menos uma vez. Se o A foi vencedor de todas as partidas,
o B, o C, o D e o E perderam ao menos uma. Então a gente não tem a possibilidade de mais de um jogador vencer todas as partidas. Então, ou A, ou B, ou C, ou D, ou E vencerão todas as partidas. Como é ou, então significa que as probabilidades aqui devem ser somadas, ok? Então, utilizando o princípio aditivo, a probabilidade de que algum jogador vença todas as partidas vai ser a seguinte: vai ser 1/16 lá do jogador A, mais, porque é ou, 1/16 do jogador B, e aí a gente vai repetir essa mesma probabilidade até o jogador E. Ou seja, como são 5 jogadores, basta que eu faça 5 vezes 1/16. E aí nós vamos chegar à probabilidade de 5/16, que é a probabilidade de que algum dos 5 jogadores vença todas as partidas. Ou seja, a resposta aí da questão 17 é a letra C, ok? Então, essa questão aí é uma questão bem simples. Nós chegamos aí à resposta, que é a letra C. Tranquilo, né? Então, vamos aí para a próxima questão. Questão 18 nos diz assim. A questão 18 diz assim: sejam A e B inteiros positivos, tais que A mais 2 é múltiplo de B e B mais 2 é múltiplo de A. A pergunta, então, é a seguinte: qual é o maior valor possível para A mais B? Então, vamos fazer esse raciocínio, pessoal. Então, primeiro, ele nos afirma o seguinte, que A mais 2 é múltiplo de B. Então, sabendo que A e B são números inteiros positivos, a gente vai dizer o seguinte, que para eu obter aqui, ó, tanto A quanto B são números inteiros positivos. Então, eu vou fazer o seguinte. Para eu obter o valor A mais 2, sabendo que ele é um múltiplo de B, significa, então, que eu peguei esse valor de B e multipliquei esse B por algum número, vamos chamar aqui de K, sendo que esse K é um número inteiro positivo, certo? Então, esse K pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e assim sucessivamente. É o valor dessa constante. Então, todas as vezes que eu multiplicar o B por um valor K qualquer, sendo K um número inteiro positivo, eu vou obter um outro número aqui que também será um número inteiro positivo. Concorda comigo? Então, vamos ao seguinte. Se eu fizer aqui B vezes K, nós vamos obter o seguinte. Nós vamos obter B vezes o K. Sendo K 1, podemos obter o próprio B. Podemos obter 2 vezes B, 3 vezes B, 4 vezes B e assim sucessivamente. Então, eu entendo que os valores que eu vou encontrar para os possíveis múltiplos de B, que são esses que estão aparecendo aqui, esses aqui são os múltiplos, né, do valor B. Os valores que eu encontro como possíveis múltiplos de B, todos eles serão maiores ou, no caso aqui do próprio B, iguais a B. Então, eu vou dizer o seguinte, que o A mais 2 será sempre, né, maior ou igual ao B, ou seja, B vai ser sempre menor ou igual a A mais 2. Certinho? Então, essa foi a primeira análise. Se eu deslocar o A aqui para o primeiro membro, nós vamos ter que B menos A deve ser menor ou igual a 2. Então, chegamos aqui a essa primeira desigualdade. A gente sabe que o B menos A, essa diferença entre esses dois números inteiros, ela tem que ser menor ou igual a 2. Então, se ela é menor ou igual a 2, e eu tenho aqui dois números que são inteiros e positivos, significa, então, pessoal, que considerando, por exemplo, que o número B seja maior do que o número A, essa diferença só pode ser ou 0, se os dois forem iguais,
ou 1, se o B for uma unidade maior que A, ou 2, se o B for 2 unidades maior que A, porque essa diferença só pode ser menor ou igual a 2. Então, vamos aqui às situações possíveis. Eu posso dizer aqui que o B menos A, ele pode ser, essa diferença pode ser 2, certo? Essa diferença pode ser, vamos escrever aqui, essa diferença pode ser 2, essa diferença pode ser 1, ok? Tem que ser menor ou igual a 2, então pode ser 2, pode ser 1, ou no caso em que o A e o B, por exemplo, fossem iguais, né, tendo o mesmo valor, essa diferença seria igual a 0, certinho? Ele quer, olha só o que ele nos pede, ele quer que A e B, A mais B, tenha valor máximo, ok? Então, eu vou fazer surgir essa expressão A mais B em cada uma dessas situações que nós colocamos aqui como possíveis. Para fazer surgir esse A mais B, sabendo que eu já tenho um B positivo e um A negativo, se eu somar aqui, pessoal, ó, nesse primeiro membro 2 vezes A, eu vou tirar esse A negativo e vai sobrar B mais A, ou seja, A mais B. Para não desequilibrar essa identidade, como eu somei 2A lá no primeiro membro, eu vou somar 2A aqui no segundo também. E vou fazer isso em todas as situações aqui. Eu vou somar 2A no primeiro membro e 2A no segundo membro. Vou fazer essa mesma soma, adicionando aqui 2A em todos os termos, certo? O que sobrou aqui para a gente? Aqui vai sobrar o B, aí você vai pegar aqui o 2A menos A é o próprio A, certo? Então vai sobrar quem? Vai sobrar o próprio A mais B. Então sobrou A mais B. E A mais B é igual a quanto? A 2 mais 2A. Aqui vai ficar a mesma coisa, ó, 2A menos A vai sobrar A, ou seja, vai sobrar A mais B, e isso aqui vai ser igual a 1 mais 2A. E aqui na terceira situação possível, nós vamos ter também A mais B, aqui no primeiro membro, e 0 mais 2A vai dar o próprio 2A. Então, olhem aqui os resultados que nós obtivemos para a soma A mais B, que é o que a questão nos pede. Nós obtivemos 2A mais 2, 2A mais 1 e o próprio 2A. Como a questão já definiu lá no início que o A é um número inteiro, significa que o 2A somado com 2, gente, olha só, o 2A somado com 2 vai ser maior que o 2A somado com 1, que vai ser maior que o próprio 2A, pois esse A, ele é um número inteiro e positivo, certo? Ele é um número inteiro positivo. Então, sabendo que ele é inteiro positivo, a gente pode tomar isso aqui como verdade e dizer, então, que ele vai ser máximo aqui nessa situação. Então, a soma A mais B será máxima nessa situação aqui, em que o B menos A vai ser igual a 2. Tranquilo até aqui? Então, nós vamos partir agora desse pressuposto, ok? Então, nós já sabemos que para que A mais B seja máximo, nós vamos assumir que B menos A vai ter que ser igual a 2, certinho? Então, vamos fazer aqui agora a seguinte situação. Eu vou fazer uma tabela, tá? E nós vamos posicionar aqui possíveis valores para A e possíveis valores para B, mas respeitando essa análise que nós já fizemos, de que o B menos A tem que ser igual a 2, ok? Então, nós vamos respeitar essa análise e vamos colocar alguns possíveis valores de A e B aqui nessa tabela, certinho? Vamos fazer isso assim. Então, aqui eu vou posicionar os valores de A, aqui eu vou posicionar valores de B. Como a questão falou que os números têm que ser múltiplos de A mais 2 e tem que ser múltiplos de B mais 2, né? A gente vai colocar também essa opção aqui nessa soma, certinho? Então, vamos lá.
Como os números são inteiros positivos, então eu vou dizer que o A pode ser 1, pode ser 2, 3 e assim sucessivamente. Esses são alguns dos possíveis valores que o A pode assumir. Tranquilo, pessoal? Então isso aqui é infinito, segue assim. Agora, eu não vou colocar o B de forma aleatória, eu vou colocar o B respeitando essa análise aqui. O B menos o valor de A tem que dar 2, certo, pessoal? Então, para o B menos A dar um valor 2, então qual o número que, subtraindo 1, vai ser igual a 2? No caso, 3, ok? Então, um possível par dos valores de A mais B seria B valendo 3, A valendo 1, pois assim 3 menos 1 seria igual a 2, ok? Então, outro possível par seria B4, A2, e assim segue, B5, A3, B6, A4, e assim sucessivamente, de modo que essa diferença entre os valores de B e A permaneça sempre igual a 2. Tranquilo até aí? Então segue. Como eu preciso fazer a análise de se é ou não um múltiplo, eu vou fazer essa soma aqui, do A mais 2 e do B mais 2, tá? Então, o A mais 2 aqui vai dar 1 mais 2, 3, 2 mais 2, 4, e segue, somando 2 aqui nessa coluna, e a gente já percebe que os valores que a gente está encontrando aqui nessa coluna são exatamente iguais aos valores do próprio B, ok? Pois se B menos A é 2, o A mais 2 vai ter que ser igual ao B, concorda? Então, saber, por exemplo, se essa coluna vai me fornecer um valor que é múltiplo dessa, como a questão afirma lá no início, a questão diz o seguinte, ó, que o A mais 2, ele é múltiplo de B. Então, aqui não há problema, né? Eu dizer, por exemplo, que todos os valores dessa coluna são múltiplos, de fato, são múltiplos dos valores constantes aqui nessa coluna, ok? Todos dessa coluna, de fato, são múltiplos, pois é o próprio valor e todo número é múltiplo de si próprio. Basta que você multiplique esse número por 1, por exemplo. Agora vamos fazer a coluna aqui do B mais 2. Então, pegando aqui, ó, 3 mais 2 vai dar 5, 4 mais 2, 6 e segue, ok? Então, você vai seguindo aqui. Nós vamos colocando aqui os valores de B mais 2. Seguindo. Beleza. Então, pessoal, olha aí a nossa análise. Agora vamos ver se ele vai satisfazer. Então, primeiro, nós verificamos que o A mais 2, né? A mais 2 deve ser múltiplo. A mais 2 deve ser múltiplo de B. A gente já verificou que isso aqui é verdade para todos os pares aqui, ok? Pois a coluna do A mais 2 está exatamente igual à coluna do B. Mas nós também devemos observar que o B mais 2 deve ser múltiplo. O B mais 2 deve ser múltiplo de A. Vamos observar se isso aqui é verdadeiro ou não. Então, vamos lá. 5 é múltiplo de 1? Sim. Então, esse par aqui é um possível valor para nós. 6 é múltiplo de 2? Sim, pois 2 vezes 3 é 6. 7 é múltiplo de 3? Aí não. Então, eu não posso usar essa linha aqui, certo? 8 é múltiplo de 4? Sim, pois 4 vezes 2 é 8. 9 é múltiplo de 5? Aqui também não. 10 é múltiplo de 6? Não. 11 é múltiplo de 7? Não. E aí vamos perceber que daqui em diante, pessoal, olha só. O número que aqui está, quando multiplicado, por exemplo, 7 vezes 1 é o próprio 7. 7 vezes 2 já está me fornecendo um valor maior que 11. Então, esse valor não vai poder ser múltiplo de 7, ok? Da mesma forma, se eu multiplicar 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 2 é 16. É maior que 12. Então, aqui também não vai ser múltiplo.
O próprio 9, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2 é 18. Também já é um valor maior que o valor 13 aqui que se apresenta. Então, eu entendo que daqui para baixo, né, desse ponto aqui, né, para baixo, todos os valores que a gente tentar associar aqui, de A e B, não vão satisfazer essa condição que foi imposta lá no início da questão, certinho? Então, eu vou pegar só os valores que estão aqui, ó, desta linha para cima, certo? Só os que estão aqui desta linha para cima. E a questão pede que nós forneçamos aqui o par de A mais B que me forneça a soma A mais B máxima, ok? A soma A mais B de modo que ela seja máxima. Então, some aqui, ó. 3 com 1 vai me dar uma soma igual a 4. Aqui, 4 mais 2 vai me dar uma soma igual a 6. Aqui, 5 mais 3 vai me dar uma soma igual a 8. 6 mais 4 vai me dar uma soma igual a 10. Então, onde nós obtivemos a soma máxima? Aqui. Ok, pessoal? Então, a gente entende que o B vale 6, que o A vale 4 e que a soma máxima, né? A soma A mais B, que é máxima, no caso aqui, para nós, é igual a 10. Tudo bem? Então, dessa forma, eu volto ali na alternativa e assinalo a letra D. A soma máxima para A mais B vale 10, ok? Então, vamos aqui para a próxima questão. A questão 19, certinho? Vamos para a questão 19. A questão 19 nos fornece um retângulo ABCD que é formado pelos triângulos ABP. Vamos localizar esses triângulos aqui, ó. Tá aqui o triângulo ABP. O triângulo CQP. Então, tá aqui o triângulo CQP. O triângulo APQ. Tá aqui, é o triângulo que está aqui demarcado aqui, colorido, APQ, certinho? E o AQD, tá aqui, ó, AQD, beleza? Então, esse retângulo foi dividido aqui em alguns triângulos. As áreas dos triângulos ABP, CQP e AQD são, respectivamente, 6, 5 e 2. Tá aqui, ó, a área desse triângulo é 6, aqui é 5 e aqui é 2. Qual é, em centímetros quadrados, que é a mesma medida das áreas que ele já forneceu, a área desse triângulo aqui? Ele quer que nós forneçamos a área desse triângulo que está no interior aqui da figura, vamos dizer assim, ok? Então, vamos para a conta. Como ele não nos deu aqui os valores desses segmentos, a gente vai nomear aqui de forma aleatória, certo, pessoal? Então, eu vou colocar aqui que esse comprimento aqui vale U, que seria a base, semelhante à base, né? Que essa altura aqui, por exemplo, vale V. Esse segmento aqui, que vai do D até o Q, eu vou chamar de W. Esse segmento que vai do Q até o C, eu vou chamar de X. Esse segmento aqui do C ao P, eu vou chamar de Y. E esse segmento que vai de P até B, eu vou chamar de Z. Então, a gente sabe, por exemplo, que a área de qualquer figura retangular seria base vezes altura, certo? Então, a área da figura completa, vamos dizer assim, seria aqui U vezes V. A gente conseguiria a área de todo o retângulo, tudo bem? Enquanto que a área de cada triângulo, como todos esses triângulos são retângulos, pois eles apresentam aqui pelo menos um ângulo de 90 graus, cada um deles, eu posso calcular essa área fazendo aqui base vezes altura, ou cateto vezes cateto, dividido por 2. Tudo bem? Vamos seguindo, então.
eu vou pegar a área de cada um desses triângulos, certinho, pessoal? Vamos iniciar aqui, por exemplo, com esse triângulo de área igual a 6. Então, como eu falei, a gente pode dizer que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou dizer que U vezes Z, tá? Que é aqui, ó, a base e a altura desse triângulo, né? Você considerando que ele está aqui virado de cabeça para baixo. Base vezes altura, dividido por 2, vai dar quanto aqui? Vai dar 6. Você fazendo aqui uma proporção, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, a gente chega a essa equação aqui, que U vezes Z é igual a 12, ok? Pois U vezes Z vezes 1 dá ele mesmo, e 2 vezes 6 igual a 12, certinho? Você pode guardar essa informação assim, ou você pode isolar uma dessas incógnitas aqui, ou U ou Z, você pode isolá-los, tá? Eu vou isolar, por exemplo, aqui o Z. Então, eu vou pegar aqui que Z vai ser 12 e o U que está multiplicando fica dividindo. E aí você guarda essa primeira equação aqui. E nós vamos repetir esse processo em todos os triângulos, tá ok? Vamos lá. Repetindo aqui no triângulo, vamos pegar esse triângulo aqui, ó, ADQ. Né? Eu vou considerar aqui, ó, que a base é W e que a altura é V e a área é igual a 2, certo? Vamos fazer isso. Então, eu vou pegar aqui, ó, W vezes V, certinho? Isso é dividido por 2. Isso tem que ser igual à área dele aqui, que no caso é 2, ok? Então, novamente, fazendo aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, a gente vai chegar à equação que o W vezes o V é igual a 4, certo? Novamente, você pode escolher aqui uma equação para você, uma incógnita para você isolar. Vamos isolar o W dessa vez? Então, eu vou dizer que W vai ser o 4 e o V que está multiplicando vai passar aqui dividindo, certinho? Então, já usamos aqui 2 triângulos, certo? Vamos continuar aqui agora para esse triângulo, que é o triângulo PQC, certinho? Vamos lá. Então, no triângulo PQC, eu tenho uma base X e uma altura aqui que eu vou chamar de Y, certo? Então, vamos lá. Vou escrever isso aqui. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, X que multiplica Y e dividir tudo por 2, essa área está dando quanto? Está dando 5, certo? Então, vou fazer aqui proporção e nós vamos chegar à equação de que o X vezes Y vezes 1, que é ele mesmo, é 2 vezes 5, que é igual a 10. Viram só? Então, guardem aí essas equações e nós vamos partir aqui, continuar a nossa análise. Vejam o seguinte, eu chamei essa altura de altura V, enquanto eu chamei essa base aqui, vamos dizer assim, de base U. Mas percebam que essa base U, né, por se tratar de um retângulo, esse comprimento U é igual a esse comprimento da base inferior. Juntando aqui o W com o X, nós vamos ter um comprimento igual ao comprimento U, pois é um retângulo e esses lados opostos têm medidas iguais, vamos dizer assim. Então, você pode escrever a seguinte equação. Se eu somar o W com o X, esse comprimento vai ter que ser igual ao comprimento U. Vamos fazer aqui isso? Então, vou colocar aqui, ó. Se eu somar o W com o X, esse comprimento vai ser igual ao comprimento U, tudo bem? Vamos isolar o X aqui, por exemplo. Então, eu vou dizer que o X vai ser o U e o W aqui que está somando vai lá para o segundo membro, subtraindo, certo? Nós já temos um valor para o W aqui isolado, olha só. A gente já encontrou esse valor aqui para o W. Então, eu vou substituir esse valor de modo que nós vamos ter a seguinte equação. Então, nosso X vai ser igual
ao U menos o W aqui, que é 4 sobre V, ok? Então, nós estamos aqui trazendo as incógnitas de modo que vai me sobrar só duas incógnitas para que eu consiga fazer aqui uma equação e resolvê-la, certinho, pessoal? Então, nós temos aqui que o x é U menos 4 sobre V. Da mesma forma que eu fiz a análise aqui para a base, dizendo que W mais X é igual a U, você pode fazer essa análise aqui para a altura e dizer, por exemplo, que o comprimento Z com o comprimento Y, somados, eles dois aqui, tem que ser igual a essa altura aqui que nós chamamos de V, tudo bem? Então, nós vamos escrever isso. Eu vou escrever que se eu somar aqui o comprimento Z, vamos escrever aqui, se eu somar esse Z com o comprimento Y, nós vamos ter aqui igual ao comprimento de V. Veja novamente, então se eu somar aqui, ó, o Y com o Z, nós vamos ter um comprimento que é idêntico ao comprimento aqui de V, certinho? Vamos para a conta, então. Da mesma forma, nós já temos um valor de Z aqui isolado, olha só. O Z é 12 sobre U. Então, eu vou isolar aqui esse Y, de forma que eu vou ter aqui Y é o V, e o Z que está somando vai lá para o segundo membro, subtraindo. Nós já temos um valor para o Z, tá aqui, ó. O Z é 12 sobre U. Então, faça essa substituição. Nós vamos chegar aqui à equação de que Y é igual a V menos 12 dividido para U, certinho? Então, olha aqui, nós temos uma equação de X que está aqui em função de U e V, e temos também uma equação aqui de Y, também em função de U e V. E a gente já tinha obtido, né, através do triângulo, essa expressão de que x vezes y é igual a 10. Então, nós vamos partir aqui dessa equação, de que o x vezes o y, isso é igual a 10, substituindo aqui esse x e esse y que nós encontramos. Vamos fazer essa substituição agora? Então, vamos lá. Nós encontramos aqui para x, que x é U menos 4 sobre V. Então, no lugar desse x, nós vamos colocar aqui a expressão U menos 4 sobre V, certo? Vamos lá, vezes o y. No lugar desse y, eu vou colocar essa expressão que nós encontramos, que é V menos 12 sobre U, ok? E tudo isso é igual a 10. Aqui nós vamos fazer a propriedade distributiva, tá? O U vai multiplicar os dois termos lá, assim como o menos 4V também vai multiplicar esses dois termos. E nós vamos obter aqui os seguintes fatores aqui. Vamos lá, o U com V vai ficar U vezes V, ou UV. Jogo de sinal, mais com mais é mais. Agora, o U vezes menos 12 sobre U. Aí você vai aqui, ó, mais com menos, dá menos. Vai ficar U vezes 12 sobre U. Agora aqui, o menos 4V vai multiplicar o V. Então, vai ficar menos com mais, dá menos 4 sobre V vezes V. E aqui, menos com menos vai dar mais, né? Ó. Então, vai ficar mais 4 sobre V vezes 12 sobre U, ok? E tudo isso aqui vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser igual a 10, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter essas equações já aqui posicionadas, certo, pessoal? De modo que nós vamos partir para essa equação seguinte. Vamos lá. Que equação vai ser essa? Então, nós vamos ter aqui, ó, tudo isso aqui igual a 10. Eu tenho aqui, ó, U no numerador e no denominador eu posso simplificar. Esse V com esse V eu também posso simplificar. E o que vai sobrar para a gente é o seguinte, ó, U vezes V
menos 12, foi o que sobrou daqui, menos 4, foi o que sobrou daqui, mais, aqui no numerador você vai ter 48, e no denominador você vai ter vezes U, que é o mesmo U vezes V. E esse 10 que está positivo aqui no segundo membro, eu vou trazer já para o primeiro membro, negativo, certinho? E tudo isso é igual a 0. Beleza? Vamos somar apenas os termos aqui que podem ser somados. Vou repetir aqui esse U vezes V. Repetir. Aqui eu tenho ó, menos 12, menos 4, menos 10. Então, como os sinais são iguais, eu conservo o sinal e somo. Então, vai ficar menos 12, 4, 16 com 10, 26, mais 48 sobre U vezes V, tudo isso igual a 0. Tudo bem? Então, olha só, nós temos aqui que fazer um MMC, certo? Pois eu tenho um denominador aqui, U vezes V. Mas se eu multiplicar toda essa equação por U vezes V, a gente já vai chegar aqui a uma equação que seja satisfatória para a gente, tá? Então, vamos lá. Quando eu multiplicar esse U vezes V por todos esses termos, fazendo aqui uma propriedade distributiva também, nós vamos ter o seguinte, U vezes V vezes U vezes V vai dar U vezes V elevado ao quadrado, certo? Todo número multiplicado por ele mesmo é ele ao quadrado. Menos U vezes V vezes 26 vai dar 26UV. Mas, quando eu multiplicar esse UV por esse 48 sobre o V, esse denominador vai cancelar com esse UV aqui e vai sobrar o próprio 48, certinho? Então, a gente chegou a essa equação, isso aqui igual a 0, pois UV vezes 0 é o próprio 0. A gente chegou a uma equação que se assemelha aqui a uma equação de segundo grau, tá, pessoal? Então, o que você pode fazer? Para não ficar com esse UV, você pode determinar, por exemplo, que esse U vezes V, olhando lá para a figura da questão, sabendo que U é a base e que V é a altura, então U vezes V é a própria área do retângulo, né? Então eu vou chamar aqui de azão a área do retângulo, que é o U vezes V, certo? Então você pode substituir aqui. Onde tem UV, nós vamos colocar esse azão. Então a gente vai ter aqui a equação do segundo grau, que é a seguinte: A ao quadrado menos 26 vezes A mais 48, e isso é igual a 0, certo, pessoal? Aí aqui é uma equação de segundo grau, você pode tirar delta e bhaskara, tá? Ou pode fazer por soma e produto. Fazendo por soma e produto, nós deveríamos então buscar aqui dois números que, multiplicados, né, o produto deles vai dar 48 e que a soma deles vai dar 26. Então, a soma deve dar 26 e o produto deve dar 48. Que números são esses? Cujo produto entre eles é 48 e a soma entre eles é 26. Então, você vai colocar aqui que é 2 e 24, pois 2 vezes 24 é 48 e 2 mais 24 é igual a 26. Então, por soma e produto, nós encontramos essas duas raízes. Agora, vem aqui na questão comigo. Será se existe condições desse retângulo inteiro ter a área igual a 2? É óbvio que isso aqui seria um absurdo, né? Pois, por exemplo, só esse triângulo já tem uma área igual a 2. Então, seria impossível que todo o retângulo tenha área igual a 2. Então, eu vou dizer que essa área A igual a 2 aqui, ela não convém aqui para o nosso cálculo, ok? Então, o A igual a 2 não convém. Então, eu entendo que a área do retângulo é, na verdade 24 centímetros quadrados. Essa é a área do retângulo. Então, na análise final, nossa, vamos lá. A área total do retângulo é 24 centímetros quadrados. Só que eu já tenho aqui 6
para esse triângulo, 5 para esse triângulo e tenho aqui mais 2 para esse triângulo. Significa dizer, então, que a área do triângulo APQ, que é o triângulo colorido, vai ser o quê, pessoal? Vai ser a área total, que é 24, tirando quem? O 6, tirando o 5 e tirando o 2. Ó, eu vou excluir esse 6, vou excluir esse 5 e vou excluir esse 2 aqui. Então, a área dessa superfície aqui, achurada, colorida, que a questão pede, vai ser 24, certo? Excluindo esses triângulos que nós já temos aqui. Então, vou excluir 6, 5 e 2, ou seja, vamos excluir 13. Isso vai sobrar aqui um total de 11, ok? Então, a área desse triângulo aqui, que é o triângulo AQP, a área do triângulo AQP vale 11. E você assinala aqui, certo? Vamos assinalar a alternativa E, ok? Assinala aí a alternativa E. Beleza, pessoal? Uma questão um pouquinho demorada, mas acredito que ficou aí bem explicadinho para vocês. E aí a nossa última questão da prova nos dá aqui, pessoal, um esquema de 2 reservatórios aqui de água ligados por um fino tubo em sua parte inferior. Então, ele está se referindo a esse tubinho aqui, que tem, vamos dizer aqui, um registro, ok? Então, existe esse registro. Os 2 tubos estão interligados aqui por esse fino tubo. E aí ele diz o seguinte, eles têm, nesse momento aqui da figura 1, exatamente o mesmo volume de água, certo? E, obviamente, como a área da base desses cilindros são distintas, para que eles tenham os mesmos volumes, as suas alturas também são distintas, certo? Então, abrindo-se a torneira do tubo, a água vai escoar, né? Nesse sentido aqui, ó. A água escoa, de modo que ela vai sair desse cilindro que está com uma altura da coluna de água maior para esse que está com uma altura da coluna de água menor. E veja aqui o que vai acontecer. Ó. O que estava com a coluna de água maior, ele vai reduzir, certinho? Vai reduzir aqui, ó, até que se atinja essa altura H, enquanto que esse aqui vai aumentar o seu nível até que ele também atinja essa altura H, que a questão aqui vai chamar de altura de equilíbrio, certo? Então, ele diz o seguinte, ó, após abrir, o nível de água do reservatório esquerdo baixou X. Olha só, que é isso aqui, ó. Ele diminuiu X. Então, baixou X. Enquanto que o nível do reservatório da direita sobe Y. Então, ele subiu aqui Y centímetros na sua altura, de modo que ambos, aí aqui já na figura 2, né, que seria a situação final, a situação de equilíbrio, ambos atingiram essa altura H. E é exatamente isso que ele quer que você diga. Ele quer que você diga quanto vale essa altura H. Certinho, pessoal? Então, vamos lá. Para iniciar essa conta, primeiro a gente deve lembrar que o volume de qualquer cilindro, tá? Para você calcular o volume de qualquer cilindro, você precisa da área da base, né? Que, obviamente, aqui é uma área circular, só precisa dessa área, dessa base aqui. E você precisa multiplicar isso pela altura da coluna de líquido que ele contém, certinho? Como nós temos 2 reservatórios distintos, esse aqui que é mais fino, eu vou chamar essa área da base de ABzinho, e esse aqui que ele é mais, tem um diâmetro maior, eu vou dizer que essa área dessa base aqui é a Bzão, certinho? Para a gente não se confundir. De modo que ambos atingiram a altura H após o equilíbrio. Mas se essa altura, vamos dizer assim, desse ponto aqui até este, tá?
se essa altura deste ponto até este é H, quanto era a altura inicial desse tubo aqui, pessoal? Então, sabendo que daqui até aqui é H e que esse pedaço daqui até aqui vale X, eu vou dizer que a altura da coluna de líquido nesse aqui era H mais X. Da mesma forma, qual era a altura desse cilindro aqui no momento inicial? Então, sabendo que aqui é H e que ele se deslocou Y, né, subindo, então essa altura inicial era o valor de H menos o valor de X. Menos o valor Y, perdão, que foi o que ele subiu, né? Então, H menos o valor Y, certinho? Então, vamos lá. Eu vou calcular o volume de água inicial em cada um dos cilindros. Então, no início, nós tínhamos o seguinte. Esse primeiro cilindro tinha o seguinte volume, que eu vou chamar aqui de volume do reservatório A, ok? Vou chamar aqui volume do reservatório. Não, A e B não, senão eu vou me confundir aqui. Vou chamar aqui volume de 1 e o volume do 2, certo? Então, vamos lá. O volume do cilindro 1, no início, era o quê? Era a área da base, só que essa base aqui menorzinha, certo? A área da base, vezes a sua altura, certo? A área da base vezes a altura. Mas qual era a altura aqui do cilindro 1? Era H mais X. Então, essa é a área, o volume de água, né, que estava ali contido no reservatório 1. Faça a mesma análise agora para o reservatório 2. Então, o volume de água lá no reservatório 2 era o seguinte. Era a área da base maior aqui, né? Essa base aqui maior, que multiplica a altura da coluna de líquido. E a altura da coluna de líquido inicial era o quê? Era H menos Y, tudo bem? Então, esses eram os volumes iniciais. Agora, qual foi o volume, gente, final? O que foi que aconteceu após a torneira ser aberta? Aconteceu o seguinte, esse aqui diminuiu o seu volume e esse aqui aumentou, de modo que a altura tornou-se a mesma, ou seja, a altura final foi H em ambos, certo? A altura final foi H. Então, eu vou dizer que o volume 1, né, o volume do recipiente 1, ao final do processo, ao final do equilíbrio, a área da base permaneceu a mesma, porém a altura agora, que é a altura final, é simplesmente H. A mesma coisa aconteceu aqui com o volume no recipiente 2. A sua base é a mesma, porém a altura final aqui também é uma altura H, certinho? Então vamos lá. Eu já sei qual o volume de líquido no início e no final em cada um dos recipientes. Eu vou calcular agora quanto foi a variação, vamos dizer assim, do volume do líquido, tá? E para calcular essa variação, geralmente a gente utiliza o delta, né, para fazer essas variações. Então, eu vou chamar aqui de delta a variação do líquido no recipiente 1. Então, esse delta, ele é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, o AB vezes H mais X, que era o volume inicial, menos, né, nós vamos extrair aqui o volume final, que foi AB vezes Hzinho, certinho? Então, olha aí o que nós fizemos. Eu peguei esse volume, que era o volume inicial, e estou fazendo menos esse volume, que é o volume final. Então, essa variação, né, esse delta, vamos dizer assim, vai ser o seguinte, conserva aqui o AB, que é o fator comum, então vai sobrar o que aqui dentro? Vai sobrar H mais X, menos esse AB vezes H dividido por AB, vai sobrar o próprio H. Então, essa variação aqui vai ser AB, que é a área da base, vezes, tira aqui os simétricos, ó, mais H menos H, sobrou quem aqui? AB vezes X, certo? Vamos fazer esse mesmo raciocínio da variação aqui também no recipiente 2. O
O recipiente 2 tinha inicialmente aqui a área da base vezes H menos Y. E eu vou subtrair do volume final, que foi quem? Foi a área da base, né, ABzão, vezes H, que foi o volume final. Ou seja, eu estou pegando esse volume aqui menos esse volume. O volume inicial menos o volume final. O que vai sobrar aqui? Vamos lá. A área da base é o fator comum, ele aparece aqui e aqui, então vou colocá-lo em evidência. Tudo isso aqui dividido pelo fator comum vai sobrar H menos Y. E tudo isso aqui subtraído do fator comum, que é AB, vai sobrar ó, menos H, certo? Então, o que sobrou aqui, pessoal? Tira aqui os simétricos, vou tirar o H e vou tirar o menos H. Sobrou quem? Sobrou o Y, né? Só que olha o seguinte, aqui ficou menos Y, tá? Esse valor negativo aqui, ele tá em módulo, tá, pessoal? Então, você não precisa se preocupar com esse sinal, pois o volume de água que um recebeu é exatamente igual ao volume de água que o outro recipiente forneceu, tá? Então, nós vamos ter aqui que o delta vai ser quem? Vai ser o AB vezes Y, certo? Ou seja, sabendo que o volume que o recipiente 1 cedeu foi o mesmo volume que o recipiente 1, recipiente 2 recebeu, então eu posso fazer aqui uma certa proporção, tá? Eu vou fazer uma proporção pegando aqui o volume inicial do recipiente 1, ele está para a variação no recipiente 1, assim como o volume inicial no recipiente 2, ele está para a variação no recipiente 2. Então, vamos fazer aqui essa proporção. Ela vai ficar assim, ó. Segue aqui comigo. Então, nós vamos pegar ali. O volume inicial era quem, pessoal? Era AB vezes H mais X. Isso aqui está para a variação do recipiente 1, que foi quem? AB vezes X. Isso aqui está para o volume inicial lá no recipiente 2, que era Azão, Bzão, vezes H menos Y. E isso está para aqui a sua variação, que é o Azão, Bzão, vezes Y. Ok? Então, segue aqui a conta. Eu posso simplificar aqui a área da base menor com a área da base menor, a área da base maior com a área da base maior. E o que sobra para nós aqui é o seguinte. H sobre X dividido por X é igual a H mais X dividido por X é igual a H menos Y dividido por Y. Ok? O que você pode fazer aqui é, novamente, uma outra proporção e vai ficar da seguinte forma. Eu vou pegar aqui, ó, H mais X vai multiplicar quem? Vai multiplicar o Y, da mesma forma que o X aqui, ó, vai multiplicar o H menos Y, ok? Faz aqui a propriedade distributiva. Vamos fazer aqui essa propriedade distributiva e vai ficar o seguinte. Aqui vai ficar ó, HY mais XY. Isso é igual. Aqui vai ficar HX menos XY, certo? Como ele quer descobrir o valor de H, eu vou isolar o H no primeiro membro. Então, para fazer isso, eu vou jogar esse HX aqui que está positivo lá para o primeiro membro, eu vou jogá-lo negativo, tá? E esse X mais Y que está positivo, eu vou jogar lá para o segundo membro negativo também. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Vamos fazer aqui a nossa continha. Isso aqui vai ficar assim. Vai sobrar aqui HY, eu repito, já está aqui nesse primeiro membro, e vai vir de lá o menos HX, olha só. Isso é igual a, do lado de cá,
nós temos aqui, o que é que sobrou para nós? Ó? HX, então aqui ficou H, x vezes H, xH, x vezes menos y, menos xy. Então, nós já temos aqui algumas equações, de modo que, olha só o que, é que vai sobrar para a gente aqui. Aqui vai sobrar o menos xy, que já está aqui desse lado, e esse mais xy vem para cá também, menos xy. Então, vamos trazer para cá essa conta. Vai ficar o seguinte, aqui nós podemos colocar o h em evidência, certo? Então, colocando o h em evidência, nós vamos ter o seguinte, aqui vai ter y menos x, ok? Se eu dividir, ó, hy dividido por h sobra y, menos hx dividido por h dá menos x. Isso é igual a... Aqui, você também pode dizer que isso aqui vale, ó, menos 1hx menos 1hx é, na verdade, menos 2xy, perdão. Menos 2xy, né? 1xy negativo menos 1xy, então sinais iguais, conserva-se o sinal e soma. Então, eu vou ter aqui, isolando esse h, menos 2 vezes xy dividido por y menos x, certinho? Para não ficar esse número negativo, o que a gente pode fazer? Você pode reescrever esse y menos x, invertendo aqui a posição e trocando, colocando isso aqui vezes menos 1. Então, você pode fazer o seguinte, ó, h é igual... O que é menos 2xy? É menos 1 vezes 2 vezes xy. E aqui embaixo você também pode reescrever isso aqui assim da seguinte forma. Menos 1 vezes. Só que para manter aqui a característica, esse x que está negativo fica positivo e esse y que está positivo fica negativo. Se você tentar aqui fazer a distributiva, você vai perceber que vai voltar ao estágio que estava aqui, sem alterar esse denominador. Menos 1 vezes x é menos x, está aqui o menos x. Menos 1 vezes menos y é mais y. Então, fazendo assim, a gente não alterou o denominador, tudo bem? Então, aqui você elimina os simétricos. Eu vou eliminar esse menos 1 aqui da jogada. E vai sobrar aqui para a gente que esse h no numerador sobrou quem? 2 vezes xy. E no denominador sobrou quem? X menos y. E está aqui a altura de equilíbrio, né, desse líquido. 2xy sobre x menos y. Olhando para as alternativas, nós vamos assinalar aqui a letra E, ok? Então, pessoal, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Pode observar também os vídeos anteriores, onde eu resolvi as 15 primeiras questões. Estão aí nessa playlist que está na descrição. Coloca aí também na descrição quantas questões você acertou ao todo nessa edição de 2022 do nível 3 da UBMEP, certo, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.